Olá, uma boa noite para você. Israel e Palestina anunciaram cessar-fogo. Governo do Maranhão anuncia os primeiros casos de Covid-19 com a variante indiana. Você vai ver o resumo do segundo dia de depoimento do ex-ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, e os dados da Covid-19 no Brasil. Os detalhes a partir de agora no Edição Brasil. O gabinete israelense anunciou a decisão de cessar fogo. De acordo com o comunicado, ainda não foi acordada a hora da entrada em vigor desse cessar-fogo, que foi proposto pelo Egito e será incondicional e mútuo. O cessar-fogo deve entrar em vigor às 2 horas do horário local, de acordo com a reportagem da mídia israelense e árabe. O governo do Maranhão anunciou os primeiros casos da Covid-19 com a variante indiana aqui no Brasil. Essa variante foi identificada em 6 pessoas de um navio oriundo da África do Sul, no litoral maranhense. Uma dessas pessoas, um indiano de 54 anos, precisou ser internada em São Luís, sendo levada de helicóptero. Os outros passageiros que estavam no navio continuam em acompanhamento e isolamento. E agora você confere os dados da Covid-19 aqui no Brasil. Nas últimas 24 horas foram confirmados 83.367 novos casos. Ao todo, 15.898.558 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. 444.391 pessoas perderam a vida para a Covid-19, sendo 2.527 mortes só nas últimas 24 horas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Agora os dados da vacinação. 41.097.928 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 20.208.975 tomaram a segunda dose do imunizante. Um projeto de lei que aumenta a pena mínima do crime de feminicídio foi aprovado na Câmara dos Deputados. A proposta também torna mais rígida a progressão de regime para presos condenados por esse ato. O texto aumenta de 50% para 55% o tempo de pena cumprida no regime fechado se o réu for primário. A matéria segue agora para o Senado. Também na Câmara dos Deputados foi adiada para a próxima semana a discussão sobre a reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça. A próxima reunião da CCJ na Câmara será na segunda-feira, dia 24. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da ação da Embraer e de sindicatos sobre a exigência de negociação para demissão em massa. O placar está em 3-2 contra a obrigatoriedade. A suspensão foi feita após um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. O ex-ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, prestou depoimento em mais um dia na CPI da Covid-19 no Senado. E agora nós vamos conferir o resumo com o repórter Leonardo Henrique, que está ao vivo com a gente. Boa noite a você, Léo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os que nos acompanham. O segundo dia do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à CPI da pandemia da Covid-19 no Senado, foi marcado por perguntas sobre a crise de oxigênio no estado do Amazonas no início desse ano e pelas tentativas de proteger o presidente Jair Bolsonaro quanto a possíveis omissões na pandemia. Pazuello confirmou que o presidente Bolsonaro participou da reunião ministerial em abril do ano passado, em que ficou decidido que não haveria intervenção federal na saúde amazonense, porque, segundo ele, o governo do estado afirmou que Amazonas tinha condições de administrar a situação e foi optado pela não intervenção. Sobre a falta de oxigênio em Amazonas, o ex-ministro disse que a culpa foi do governo do estado e da empresa White Martins, que oferece os oxigênios.
Os senadores questionaram as respostas de Pazuello e afirmaram que o ex-ministro, para blindar Bolsonaro, puxava para si a responsabilidade dos mais de 440 mil óbitos por causa da Covid-19. O general admitiu que, abre aspas, gestores de todos os níveis são responsáveis pela crise sanitária, fecha aspas. Léo Pazuello foi muito confrontado e muito questionado sobre a questão da crise da saúde em Manaus, né? Conta mais detalhes pra gente. É verdade, Rafa. Nestes 2 dias de oitiva ao ex-ministro da Saúde foram detectadas diversas contradições. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, chegou a chamá-lo de o campeão das mentiras. Renan apontou pelo menos 14 situações nas quais Eduardo Pazuello mentiu ou se contradisse nos depoimentos. Em uma delas, o ex-ministro da Saúde chegou a dizer que o presidente Bolsonaro nunca havia imposto dificuldades para a aquisição da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Em outubro do ano passado, Bolsonaro mandou cancelar o protocolo de compra de 46 milhões de doses do imunizante. Sobre as medidas de isolamento social, mais uma vez Pazuello tentou blindar Bolsonaro, que é frequentemente visto em aglomerações ou desprezando o uso de máscara. Ele ainda chegou a dizer que tanto o uso de equipamentos de proteção como o distanciamento não possuem eficácia para controlar a pandemia, sendo que a própria OMS reconhece a importância dessas medidas restritivas, bem como outras entidades de saúde aqui no Brasil. Rafa, a você e a todos eu desejo uma ótima noite com muita paz, encerrando a nossa participação por aqui. Muito obrigado, Léo, pelas suas informações. Uma boa noite para você. E para você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite, um ótimo fim de semana.